tudo bem com você? Tudo na Santa Paz? Hoje nós vamos falar de um artigo, uma temática correlacional ao entendimento da Palavra de Deus. Uma analogia que é muito utilizada. Dito em alguns assuntos, em alguns aspectos, para demonstrar, por exemplo, uma vivência cristã. Trazido por muitos como uma parábola. Por que uma parábola? Porque se trata de uma verdade de forma analógica com algo que nós conhecemos para entendermos as questões espirituais e sobrenaturais da nossa matéria humana. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do girassol. Então, nós sabemos e tentamos entender um pouco a nossa vida como cristão em relação àquilo que Deus criou. Assim como um girassol, como uma flor. Então, o girassol é uma planta de cor alegre e tamanho nada discreto. Eu acho que você já deve ter visto um girassol. Ele gira de acordo com a direção do sol. O motivo do seu movimento é chamado de fotossíntese. Isso nós aprendemos na escola, nós aprendemos nos livros acadêmicos. E ao acompanhar o sol, o pedúnculo da flor, que é assim chamado, aproveita melhor a luz do sol para obter a sua energia. Quanto mais luz o girassol absorve, mais energia, mais crescimento ele tem. Em uma plantação de girassóis, por exemplo, é possível contemplar o grande exército de flores amarelas, voltadas para uma mesma direção. Eu não sei se você já teve a oportunidade. Se não teve, depois de ver ao vivo, pesquise na internet. Você vai ver a plantação de girassóis assim, todos voltados para o sol. Então, o que essa reflexão tem a ver em relação à palavra de Deus? Nós temos que ser como um girassol. Nós temos que sempre nos movimentar em direção à luz. Luz esta que é Jesus. Então, a comunhão com Cristo nos abastece de vida, de felicidades, nos dá crescimento, nos faz virar as costas para as trevas, procurando sempre a luz. Uma pesquisa científica comprova que a eficácia dos girassóis na descontaminação de áreas é evidente. É um vegetal tolerável e resistente e por isso consegue extrair ou remover contaminantes presentes no solo. Ou seja, o girassol como planta, até para purificar um ambiente, um solo em questão, ele é utilizado. Por isso esta analogia com o girassol. Por exemplo, cristãos não são como o girassol? Descontaminam ambientes ao exalar o perfume de Cristo? Pois assim deveria, né? Os girassóis, eles olham para o alto. É como se nos dissesse que do alto vem o socorro, a natureza fala e eu escuto. Lá em João 8,12, nós podemos ver no Evangelho de João 8,12, ele nos diz assim, Jesus, eu sou a luz do mundo, quem segue-me não vai andar na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, esse é o sentido de quem olha para Cristo, no sentido do girassol aqui. O girassol sempre está voltado em direção à luz, seja de manhã, seja de tarde, seja em qualquer momento, ele está sempre procurando a luz e de costa para as trevas. Sempre, sempre, sempre. Independente do lugar que ele esteja, ele está descontaminando aquele lugar das impurezas, trazendo luz à escuridão. Então nós, quando nós agimos como girassol por essa parábola, e nós meditamos nas Escrituras Sagradas em oração, nós podemos deixar sementes do Evangelho, para que possamos produzir mais girassóis sobre a face da terra. Então, quando um girassol cresce, pequenos botões começam a aparecer protegidos por camadas de folhas.
E como essas folhas, os pais, os líderes, professores, pastores e bispos também o protegem e o ajudam a crescer. E quanto mais o girassol cresce, mais ele fica ao seu lado, mais grosso o seu caule se torna, dando suporte para as flores, para ele ficar em pé, virado para a luz. Assim também o seu talo espiritual, que tem que crescer e engrossar, para que você possa dar testemunho do poder de Deus em sua vida e crescer como corpo e em harmonia. E por que eu trago para vocês essa reflexão do girassol? Nessa parábola, trazendo o girassol, nos demonstrando Deus é forte e seus filhos também temos que ser. Porque eu não sei se você já ouviu algumas vezes, algumas igrejas cristãs fazem analogia na época pascal com o girassol, em relação como um dos simbologismos da Páscoa. Isso nós estamos trazendo um pouco da teologia moderna. Porque é claro que biblicamente nas escrituras não faz menção do girassol ser um componente da passagem, que era o que aconteceu lá no Antigo Testamento com Moisés em relação ao Egito, que vocês conhecem muito bem a passagem. Mas nos dias de hoje, muitas igrejas cristãs têm trazido esse modelo do girassol para explicar como nós devemos ser um cristão na luz. Então, por isso eu achei interessante trazer para o assunto aqui nos nossos vídeos, no blog, em relação a isso. Então, quando o girassol se abre, as pétalas amarelas se formam até que sua cabeça fica como se fosse uma coroa dourada. Então, essas são as bênçãos do crescimento que finalmente começam a aparecer. E assim como no começo, quando nasceu, uma pequenina semente agora produz outras em si mesmo, para nutrir outras e assim outras, sendo pessoas, animais, pássaros. O testemunho do girassol produz sementes que irão nutrir famílias, descendências, amigos, todos aqueles que estiverem ao seu redor. Todos verão o Senhor Jesus refletindo através do nosso movimento, por analogia à questão do girassol, como se a coroa dourada estivesse no alto da nossa cabeça, por assim dizer. Então, a parábola do girassol é muito interessante nós utilizarmos ela para entendermos um pouco dessas características em relação a cristãos. O seu caule pode atingir até 3 metros de altura, notável por sempre olhar para o sol desde o amanhecer ao anoitecer. De suas sementes são extraídos o óleo de girassol comestível. Sua flor é comercializada como flor de corte usada em belíssimas decorações. Resistiu cerca de muitos e muitos anos sem perder suas características rústicas. Sua carola nunca deixou de olhar para o sol. Em relação aqui ao tempo de existência de girassol, eu faço uma ressalva aqui. Nas pesquisas que eu fiz, coloco o girassol aqui como milhões de anos, mas de acordo com o Carbono 14 e sobre a questão do criacionismo em relação à Bíblia, é claro que foi alguns anos, algumas centenas de anos, mas não milhares. Mas no blog aqui eu trago uma perspectiva junto à biologia. Então, como a teologia ela é sistematizada, outras ciências trazem informações para nós. Eu deixei aqui no blog e aqui estou trazendo no vídeo essa questão de milhares de anos, mas eu confesso a vocês que eu não acredito que o girassol viva milhares de anos, e sim algumas dezenas de anos ou talvez centenas de anos. Então, Deus é muito lindo, infinito e criativo. Ele nos deixou vários exemplos a serem seguidos, para que enquanto vivêssemos nessa terra, pudéssemos exalar o bom perfume de Cristo. Se uma planta consegue expressar a glória de Deus como nós, criados à sua imagem e semelhança, nós conseguiríamos mostrar através da vida ou da vivência de um girassol. Será que o girassol, assim como o girassol, estamos na mesma altura, como nós vimos lá?
Será que estamos sempre olhando para cima, não tirando os olhos do Senhor? Será que nós estamos fazendo a diferença para aquilo que fomos chamados, para aquilo que fomos plantados, para aquilo que fomos colhidos em relação ao nosso propósito? Assim como diz lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 2, que diz assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Ou seja, demonstrando a maravilhosa magnitude como um girassol, assim como cristãos que somos. Eu espero que você tenha entendido essa reflexão, tenha gostado dessa reflexão, e lá no blog, no link abaixo, se você quiser, você tem um infográfico com alguns conceitos que precisamos para atingir a estatura de um girassol, por analogia assim dizer. Então temos que conhecer a Cristo, nos consolidar em Cristo, conquistar a Cristo e nos firmar em Cristo. Então eu convido a você que possa entrar no blog, fazer o download para você usar na sua sala de aula, no local, na sua escola bíblica, na igreja, em sua casa, para que todas as vezes nós olharmos para aquele girassol, para aquele infográfico explicando a magnitude do girassol, possamos lembrar que devemos ser como Cristo, olharmos sempre para o alto, sempre procurando a luz e fugir das trevas. Tá bom? Te vejo então num próximo vídeo, te vejo num próximo artigo, numa próxima aula. Até mais, fica na paz.